Bom dia, amados e amadas do Senhor, que a graça, que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Ilka e estou aqui nesta manhã para trazer mais uma meditação, uma palavra de Deus para os nossos corações. Desta vez eu quero trazer uma palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19, apenas um versículo, o versículo 13, que diz assim a palavra: Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Bom, apenas esse versículo. Bom, o contexto desse versículo antecede lá no capítulo 18 de 1 Reis, quando Elias desafia os profetas de Baal, que eram profetas trazidos pela mulher do rei Acabe, Jezabel, que era mulher ímpia, um mau casamento do rei Acabe, e ele era totalmente dominado pelas palavras da sua mulher. E Elias, ele propõe uma luta lá no Monte Horebe, e ele diz, aliás, no Monte Carmelo, perdoe-me, Elias e os profetas de Baal. E Elias faz uma proposta para aqueles profetas, eram 450 profetas, que o Deus verdadeiro responderia com fogo àquele altar, aquele holocausto que fora oferecido lá no Monte Carmelo. E os profetas de Baal clamaram a Baal, diz o texto da palavra de Deus que eles se cortavam, que eles gritavam, que eles clamavam, e nada de Baal responder. E até Elias zombava, talvez ele esteja dormindo, Baal esteja dormindo, clame mais para ele acordar. E os profetas clamaram, e nada de Baal responder. Chegou a vez de Elias, aqui no texto de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias, antes ele faz uma oração ao Senhor, uma oração belíssima, tá no texto de 1 Reis 18, a partir do versículo 36, a parte B, que diz assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor, que és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e também lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tremendo, maravilhoso, a manifestação do poder de Deus através do seu servo Elias. Mas o que eu quero meditar nessa manhã com os amados é que esse homem, um homem de Deus, um homem que fez com que o Senhor mandasse fogo do céu e consumisse aquele holocausto, é um homem igual a nós. Um homem que tem medo, um homem que se acovarda diante de algumas situações. Aconteceu que quando Jezabel fica sabendo que os profetas de Baal foram mortos, o povo, depois da manifestação do poder de Deus, matou os profetas de Baal. Isso era muito comum no Antigo Testamento. E Jezabel manda uma palavra para Elias dizendo que ele ia morrer. Que ele ia morrer porque ela foi humilhada e os profetas foram mortos. E o que acontece? Elias foge. Após essa ameaça de Jezabel, ele foi para o deserto da Judeia. E depois de caminhar um dia pelo deserto, ele se assenta debaixo de um zimbro, que era uma árvore, e pediu a Deus para morrer. Olha só, um homem
Um homem que fez uma coisa tão tremenda, tão poderosa, foi um instrumento de Deus para realizar uma obra maravilhosa. Agora está pedindo a Deus para morrer, porque Elias entra num processo de depressão. Quando a gente começa a pedir a Deus para morrer, já é um processo de depressão. E ele começa a dizer que ele está sozinho, começa a se vitimizar, né? Está sozinho, só eu fiquei, todos me abandonaram, né? Mas eu quero dizer que Deus, ele não passa a mão na cabeça daqueles que têm autocomiseração, que fica se vitimizando. Não, Deus não passa a mão. Mas Deus também cuida. Deus mandou um anjo, aleluias. Deus mandou um anjo para enviar comida. Deus mandou pão cozido e água, né? E Elias, assim, ele teve forças, que ele estava enfraquecido, né? Teve forças para prosseguir, né? Mesmo depressivo. E o anjo tocou nele, mandou que ele prosseguisse, levantasse e seguisse o caminho. E com a força dessa alimentação, e que alimentação, né? Pão cozido e água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites e chegou até Horebe, o monte de Deus. E chegando lá, ele se refugia, que é o texto que nós lemos aqui, o texto da nossa meditação, que está em 1 Reis 19, versículo 13. Ele vai para uma caverna. A tendência nossa, quando nós queremos nos esconder, até parece que a gente consegue se esconder de Deus, né? Ninguém consegue se esconder de Deus. O salmista, no Salmo 139, diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, ninguém se esconde de Deus. Mas Elias achou que se escondendo naquela caverna estava livre, né? E a palavra de Deus diz que começam a acontecer algumas manifestações, né? No capítulo 19 que nós lemos, né? Ele começa a se justificar diante de Deus, porque Deus pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Teu lugar não é aí dentro de uma caverna. Aí ele responde se justificando. Ele começa a dizer no versículo 10, Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, pelos filhos de Israel, deixar a tua aliança, derrubar os teus altares, matar os teus profetas à espada. Só eu fiquei, né? Só eu fiquei sozinho, como ele diz aqui, né? E procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Aí começam as manifestações. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, aleluias, um cicio tranquilo e suave. Foi aí que Elias ouviu a voz do Senhor. Muitas vezes Deus fala conosco, não é no fogo, nem na tempestade, nem no vento, mas é num sussurro, uma palavra suave que chega aos nossos ouvidos, aos nossos corações. E Deus fala para Elias: que fazes aqui, Elias? Né? E dessa vez Elias responde novamente que era zeloso, que era fiel ao Senhor dos exércitos. E disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, olha a missão de Elias. Chegando lá, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirá sobre a Nissi, rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta no teu lugar. Que Elias iria ser levado aos céus numa carruagem de fogo. Então, amados, o que eu quero trazer para a nossa meditação é que nós não podemos ficar escondidos dentro de nenhuma caverna. Às vezes a gente se esconde dentro da caverna interior. E a palavra de Deus para nós é a mesma que Deus levou para Elias.
que fazes aí? Sabe por quê? Porque o nosso lugar não é dentro de uma caverna. O nosso lugar é fora. Porque temos uma missão a cumprir. A missão de Elias era ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel, ungir a Eliseu em seu lugar como profeta. A missão de Elias era essa. Somente depois Deus o levaria. Ele o levaria de forma tremenda. Uma carruagem de fogo. Então, o que eu quero deixar para a nossa meditação é, se você por acaso está dentro de alguma caverna, caverna do medo, a caverna da depressão, a caverna da autocomiseração, a caverna da autopiedade, a caverna da covardia, saia da caverna. Saia da caverna, porque o teu lugar não é na caverna. O teu lugar é fora, é ministrando, é levando a palavra do Senhor, é realizando a tua missão, o propósito de Deus na tua vida. Porque Deus tem propósito na minha vida e na tua vida. E o Senhor vai te levar a realizar estes propósitos. Mas Ele não pode fazer isso com você nem comigo, se estivermos dentro de uma caverna. Então, Deus fala conosco nessa manhã. Saia da caverna. O que fazes aí? Saia dessa caverna, segue caminho. Vai cumprir a tua missão? Vai cumprir o teu propósito, o propósito que eu tenho na tua vida. Aquilo que eu tenho designado para você. E que possamos, amados, nesta manhã, neste dia, sairmos de onde estarmos, na nossa zona de conforto, muitas vezes, acomodados, e possamos sair e levar a palavra do Senhor. Que possamos sair e levar e cumprir a missão que Deus tem para nós. Deus nos abençoe. E assim como Elias, né, um homem de Deus, nós também somos homens e mulheres de Deus. Que possamos realizar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz, um dia abençoado, debaixo da proteção do Altíssimo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.